Boa noite a todos meus assinantes do canal Dicas de Turf. Desculpa a demora, foram 10 minutinhos de atraso, mas estamos aqui já para mais um podcast. Hoje um especial sobre a Breeders' Cup. Eu recebo algumas pessoas especiais na noite de hoje. Primeiramente, boa noite, Pamela, nossa produtora. Boa noite, tudo bom? Lembrando que o chat, Está on. muito bom. E Estamos agora eu queria aqui online. apresentar meus dois amigos que vieram, vamos por ordem alfabética. Primeiramente, Henrico Jaruzzi, muito obrigado pelo convite. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado, Fernando Quintino. Prazer estar aqui. Boa tarde, boa noite já, né, Pamela? Boa noite, Julinha. É um prazer estar aqui. Primeira vez que eu estudo a fundo as carreiras americanas, né, Que para beleza. participar, então espero não fazer tão feio assim. Imagina, está tinindo. E na minha ponta esquerda aqui, nada mais, nada menos, Julinho Camargo, um prazer ter aqui com você. Obrigado pelo convite, amigo. Seja muito bem-vindo, viu? Boa noite, Fernando. Boa noite, telespectadores, Henrico, Pamela. Obrigado pelo convite. Vamos tentar contribuir. Não estou muito afiado assim, em turf internacional, obviamente que eu acompanho, mas enfim, vamos tentar contribuir aí o máximo que for possível. Legal. E lembrando, né, todo mundo que nos assistiu, na verdade, esse programa é muito mais por isso que é um podcast, é mais um bate-papo sobre turf. A gente vai falar um pouco do Aras ou de Frentes, para quem está nos escutando. O Aras ou de Frentes é uma referência na criação nacional e da América Latina, né? O Julinho daqui a pouco vai falar de tantos campeões, alguns, né, que não vai ter um programa só, não vai dar tempo de falar de tantos campeões lá do Aras. O Henrico também, do estúdio Nicolas e Henrico Jaruzzi, né, Nicolas, co-proprietário também do que a gente já falou do Náutico, juntamente com o Valentim. Enfim, é mais um bate-papo. O intuito desse programa não é fazer uma análise das provas da Breeders' Cup, não é uma mesa de turf, e sim algumas pinceladas, né? Primeiramente, Henrico, fala um pouquinho. Eu sei que você é um novo jovem aí, né, da geração turfística. Você nasceu dentro do Jockey Club. Fala aí sua idade, quanto tempo você já está nesse meio do turf? Quintino, você falou bem. Quase que eu nasci no Jockey Club, porque na véspera do meu nascimento, meus pais estavam no leilão. Que E aí eles beleza. voltaram para casa, aproximadamente umas 3 da manhã, a bolsa estourou. Então foi quase que eu nasço lá na ferradura, onde Que ocorrem os leilões de beleza, Cidade hein? Jardim. Ei, Alice, Nicolas, não sei se seus pais estão assistindo. Estão. Um abraço para eles, que legal. Tá vendo? Isso é história. Tá, daí então já desde quanto tempo já tá isso que você tá no meio? Olha, eu comecei a acompanhar meu pai basicamente em 2007, 2008, quando ele tinha ido ao estúdio Lemask. Então, lá nessa faixa, tava com duas éguas que acabaram virando éguas de cria. E em 2010, final de 2010, ele começou com o estúdio Nicolas Henrique Jarussi, com o Gonzo. E depois vieram os potros dessas duas éguas que encerraram Sim, o estúdio sim. Lemask. E a primeira vitória foi em dezembro de 2011. Legal. De lá pra cá só sucesso, né? Teve um ano aí que vocês arrebentaram, né? Qual foi o melhor ano da Farda? Com certeza foi a temporada 21-22, né? Acho que foram 35 vitórias, sendo Piratininga, sendo Brasil, então foi um ano bem, Foi aquele ano, bem né, de Julinho, que o destaque. Casella narrava os pais e falava que te corresse um aspirador em pó. Ganhamos 13 Com ou a 14 farda a deles fio, ganhava, não foi? 13 ou 14 semanas toda semana ganhando. Que legal. Isso é um trabalho da equipe, né, Henrique? Isso é importante. Você, teu pai, Nilson Lima, o cavalariço, o segundo gerente, veterinário, né? Isso que as pessoas têm que entender, né? Que é uma equipe, né? Assim como qualquer time de futebol, cavalo é um atleta. Ele envolve muitos cuidados especiais em volta disso, né, Henrique? Exato, nada acontece sozinho, né? Como você bem especificou, principalmente os cavalariços, os treinadores, os jockeys, os galopadores, todo mundo trabalhando em conjunto praticamente todos os dias da semana, né? Cavalo é um ser humano, então não dá folga para os seus envolvidos. E é um trabalho muito árduo e, graças a Deus, a gente tem tido boas recompensas Que com legal. esse trabalho da equipe. Parabéns. Daqui a pouco a gente vai falar de um cavalo especial. Agora, Julinho, fala um pouquinho. Eu sei que não dá para falar muito, né? Porque senão aqui o Araçô de Frentes tem muita história para contar, mas vamos passando para quem está nos escutando, o Araçô de Frentes, quanto tempo, fala alguns campeões, porque vocês são uma referência da criação nacional. É, na verdade, o Old Friends surgiu como estúdio Old Friends em 87, Legal. e começou na criação em 93. Então, estamos aí quase completando 30 anos. E, graças a Deus, uma história de vários sucessos e que também não são à toa. Custa dedicação, Sim, custa, trabalho. enfim, investimento, equipe boa, tudo isso que o Henrico tem aí e fez com que ele tivesse todo o sucesso na temporada passada. E
Então, todo esse sucesso que a gente tem é devido à equipe do Aras, a equipe de treinamento, enfim, a minha família que também sempre apoiou muito a atividade. Enfim, graças a Deus, a nossa história é de sucesso nacional e internacional também, Sim. com alguns cavalos que fizeram bastante sucesso, como Missanedal na Argentina, Hardbuck nos Estados Unidos, no Uruguai, recentemente, o Aerotrem, Máquina massa. na África do Sul, Ilha da Vitória, que também foi cavalo do ano por lá. Legal. Então, graças a Deus, durante esses 30 anos aí, tiveram várias alegrias que... O Turf é isso, né? A gente tem que ter essas alegrias para compensar, às vezes, alguns tropeços que acontecem. Mas quando tem alegria, supera tudo. Recentemente, uma grande emoção sua, que né, ficou todo mundo viu na televisão, né? Que você extravasou e quem assiste, a gente acaba ficando emocionado junto, foi a Cherry né? A Cherry com certeza, porque ela estava engasgada algumas carreiras e aí, não sei, houve ali uma explosão, não sei se com o fator de ter o nome, enfim, homenagem à minha filha também e tal, e ela estava muito engasgada e, enfim, a gente de São Paulo também sempre fica meio com uma posição inferiorizada, principalmente naquela época, hoje em dia nem tanto, mas principalmente naquela época, então aquela vitória estava um pouco engasgada e foi bom porque ela ganhou aquela carreira contra todas, então todas as principais, né? Então qualquer discussão ali foi por água abaixo. Então acho que deu uma descarga emocional ali e é maravilhoso, que eu nunca tive. Que nem nosso amigo Bala fala, né? O Turf são emoções, né? Que só o Turf pode proporcionar. Exatamente. Vocês, né? Que são proprietários, né? Tanto cavalo que corre, para quem não tem um cavalo de corrida, gente, vocês não sabem a emoção. Eu tive só uma aguinha uma vez. O Senado Consultório na Faria Lima, ia lá ver a minha aguinha chamada J Boa, que o Ravene falava que é filho de pau d'água com jacaré. Mesmo assim, ainda ganhei 6, ficava com o Beno Professor que treinava. Cara, é uma emoção. Você correr para o de Cleveland, acho que um grupo 1 é uma coisa impressionante, né? Independente da categoria do páreo, todo páreo tem sua emoção, né? Às vezes você corre um grupo 1 que meio que você espera ganhar, quando ganha, tudo bem, você fica muito feliz, óbvio. Mas às vezes você ganha uma carreira inesperada, uma carreira não tão importante, você fica maluco. Então, toda vitória no Turf tem... É gostoso, né, Henrique? Exato. Essa semana passada a gente ganhou uns 5 anos, na Gávea, ou seja, praticamente para cavalos que visitaram o Claiming, que frequentaram o Claiming, cavalos velhos e de pouco sucesso. E eu, assistindo meus pais, fui na janela, gritei, fiz uma farra. Então, todas as vitórias você tem que valorizar. Óbvio que tem as vitórias que são hiper mega difíceis e tem as que são muito difíceis, só que é um prazer imenso. Todas visitam o Inner Circle, né? Esse lugar que você está falando é o Grande Kiko, né? Grande Kiko, exato. Grande Kiko, pô. Todas as pessoas meio de fora do Turf que participam de alguma maneira com uma vitória, todas eu vejo falar, é uma emoção que eu nunca senti na vida. Exatamente. Agora, recentemente, o Renan com a Evidências teve um sócio lá que não era muito ligado, que ele trouxe para o Turf, o cara ficou maluco, falou que também nunca sentiu nada igual. Eu tive um outro cavalo uns anos atrás com uns amigos de faculdade também, que estreou ganhando, também fizeram uma farra e todos, sem exceção, com as mulheres e namorados, falaram a mesma coisa, que naquele dia nunca tinham sentido Porque não tem como, né, Julinho? Né, Rico? Não tem outra coisa para você sentir. Entendeu, Pamela? Por isso que você tem que conhecer o jockey e até quem aposta. Você aposta R$5 num cavalinho, você vê o cavalinho, a emoção de você ver quando passar na frente, né? Pamela já tá dando barbada. Já tá quase. Eu tô aqui, tô aprendendo cada agora vez. Vamos falar, né? Voltar um pouco pro assunto para Bredas, depois deles ter falado um pouco sobre o Aras ou de Frentes, do estúdio Nicolas Henrique Jaruzzi. A gente vai falar um pouco do Nautilus, né, Henrique? Queria que você contasse um pouco da história, você que é co-proprietário junto com o teu pai e com o Valentim, não sei se o seu Júnior está assistindo a gente, um abraço para ele. Como é que foi comprado esse cavalo? Conta um pouquinho da história até chegar no GP Brasil. Então, o Quintino, esse cavalo foi comprado logo no início da pandemia, né? A gente tinha visitado o Aras Old Friends, acho que em fevereiro ou março, e logo no mês seguinte teve o leilão da Criação Nacional, né, da BCPCC, o último, infelizmente. Fica a dica aí, Julinha, você que é vice-presidente da associação. E esse cavalo foi, se não me engano, 2.200 ou 2.400 de parcela. E eu fui até 2.000. Eu não sabia que o Valentim estava lançando, então
cada um na sua casa, né? Sim, Curtindo lógico. a tristeza da pandemia e acompanhando o leilão. E aí, após ele arrematar 2.400, anunciar Valentim, eu mandei mensagem para ele, parabenizando e que eu adorava o potro, beleza? Ele agradeceu tudo. Depois ele mandou mensagem para mim perguntando se a gente queria ficar de sócio, né? E eu falei, vou ver com meu pai, né? Quem manda é ele. E liguei para ele, meu pai já tinha tomado o vinhozinho dele, já estava relaxado. Ele falou, manda bala, vai, vamos entrar de Fechou. sócio, fechou. E Quando é pra ser, tá vendo? exato. Veio para a cidade de Jardim. Quando o potro não era dos melhores de trabalho, a gente tinha o Drosselkin, criação do Julinho, tinha potros que trabalhavam muito bem e ele trabalhava bem, não era um cracaço de trabalho. Aí ele estreou fazendo segundo pro Gold Edge, na 1.200 areia, depois demorou umas 2 ou 3 para ganhar o perdedor. Ele foi na terceira que ele ganhou para cima do Jolim, atualmente do Never Ending. Sim. E aí a gente repicou ele no grupo 3, 1.500 areia na semana do São Paulo. O Júnior deixou repicar? Exato, aí a gente repicou Que ele, beleza. né? Corremos o risco. Era o Léo que veio montá-lo, já estava aqui, obviamente. Acho que veio montar algum do Julinho. E pedi para ele montar. Aí o cavalo fazia muitas manhas, estava muito verde ainda, veio, quase perdeu por um corpo daquele cavalo que era do Cristiano, que eu esqueci o nome, o Thiago que treinava. Ah, um filho do Tiger Heart. Né? Isso, exato. Que para mim era incompreensível aquele cavalo ganhar em 1.400. Mas resumindo, aí fez aquele corridão, foi, pô, temos um cavalo bom em mãos. Aí correu aquela, depois fez segundo para o passatempo, que acabou virando uma vitória em grupo 3. A gente viu, tá na hora de testar ele na grama, né? Porque acho que até a quinta, sexta corrida ele só na areia Drosselmayer, no Mãe Point Given. Testamos na grama com o Ellen Hicks, prova especial, era uma preparatória para o Ipiranga. E ele venceu muito bem. Venceu o Carmanguia, que atualmente hoje está no Uruguai. Venceu bem, tudo legal. Fomos para a seguinte 1.800 gramas antes do Ipiranga. Corrida muito ruim. Mas a gente seguiu acreditando. Depois do Ipiranga, que ele fez terceiro, deu para o Orfeu Negro e para o Olympique Ludwig. Mas chegou terceiro a uns 3, 4 copos, corrida boa, animava. Perto. Depois correu os 2.000 metros, segunda prova da coroa, fez segundo para o Iene Fortune. Corrida muito boa também. E essa prova, eu estava pensando hoje cedo, durante a coroa e o pós-São Paulo, foram as vezes que a gente tratou ele realmente como um cavalo bom, né? Sem correr qualquer páreo, né? O DNA, Valentim Jarussi. Quando a gente focou, o cavalo foi melhor. Foram as provas da coroa e depois focando no São Paulo, né? Que ele fez quinto no São Paulo, só tendo corrido uma vez 2.400. A gente chegou e o Nilson nos avisou, Henrico, Rolf e Nico, vocês estão fazendo o caminho errado. Vocês estão fazendo o caminho errado, Scala, vocês querem correr o São Paulo, tem que acanchar, e a gente preferiu correr um mês antes, 2.200 areia. Aí, esses 2.200 areia, nos 300 ele já tinha perdido pro King Fora, o Bruninho levantou, o Gato Lindo já não ia atacar ele, então o cavalo não chegou bem preparado para correr o São Paulo. Mesmo assim fez quinto. Isso, fez quinto, a 2,5 corpos, dando fila, e esses 2.200 ele correu na ponta. A gente chegou da forma errada no São Paulo. Eu não sei se a gente ganharia. Provavelmente não. Mas a gente teria feito uma corrida melhor no São Paulo. E no São Paulo deixou ele pronto para o Brasil. A chuva nos ajudou, ainda dá uma chovida ainda no dia. Na véspera, né? Deixou a grama pesada. E eu acho que ficou a jeito para ele conquistar esse Brasil. Muitos acham que foi sorte, mas tinha um propósito, né? A gente errou antes, mas deu tempo de corrigir. Sim. Fala que Deus escreve certo por linhas tortas. tortas, né, Julinho? Eu acho assim, sorte, não dá para falar sorte. É porque fala sorte, teve sorte que eu posso dizer no percurso de um Aguilar que estava com o Cambaí, de repente ter saído de dentro e ido para fora e ter ficado uma passagem. Mas se também não tem cavalo... Com certeza. Né, Julinho? E esse componente da equipe é talvez o que deu a vitória para esse cavalo, porque tem que ter uma confiança entre o treinador e os proprietários, e os proprietários precisam entender o que o treinador está fazendo para dar confiança para ele fazer coisas ousadas, né? Talvez se não fosse um proprietário que tivesse tanta empatia com o treinador como eles têm, o treinador ficaria meio acanhado de fazer uma inscrição ousada do cavalo naquele momento no Grande Prêmio Brasil. Mas o Lima, enfim, deu a opinião dele, eles apoiaram, confiaram, focaram no cavalo e eu sempre falo que esse cavalo, já antes do
do São Paulo tinha feito um apronto espetacular. Se entrar no registro aí do Jockey Clube de São Paulo, acho que fez 74, 73,5, Ele trabalha uma muito coisa bem. acima de 200, uma coisa absurda. Então, não sei se ganharia ou não o São Paulo correndo de trás, mas acho que ele faria uma carreira excelente. E eu não concordo que ele ganhou por causa da raia pesada no Rio, não. Acho que se tivesse raia leve, acho que ele... Enfim, ganhar ou perder nas carreiras, Sim, tem faz um monte, parte, tem percalços e tal, detalhes de percurso, mas com certeza ele iria correr muito também. Então é um cavalo para a gente ter fé. Enfim, reza a lenda que viajou muito bem, que está muito bem adaptado e de repente dá uma... E para quem está nos escutando, né, Julinho? Só para a pessoa entender, né? Então o que aconteceu? O Nautilus ganhou o Grande Prêmio do Brasil e ele foi... Fala aí, Rico. O Brasil é uma das provas da América Latina que é You Win, You Are In, dentro da Breeders' Cup Turf. E após a vitória, ele foi convidado formalmente pela estrutura lá da Breeders' Cup a correr a esse paro, né? Então, eles financiam se o cavalo largar. Então, até então, tudo o que a gente fez foi investimento próprio e caso no dia 5 de novembro, tudo dando certo, se Deus quiser, ele largar, a instituição nos ressarce, nos dá $40 mil, né? Então, já ajuda a pagar ajuda muito, né? Eu estava até olhando a planilha de custos hoje e realmente vai ser um valor importante se der certo. Mas cavalo é um dia de cada vez, né? Então, a gente está focado um dia de cada vez até o dia 5 de novembro. Daqui a pouco a gente vai falar sobre essa prova, né, Julinho? Quando a gente for falar da Breeders' Cup Turf. Então, vamos falar rapidinho do festival. Lembrando que esse festival vai ser em Keeneland, né, no estado de Kentucky, nos Estados Unidos. É a Copa do Mundo do Turf. Assim como tem a Copa do Mundo que vai ter em novembro em Qatar, em novembro em Keeneland, de 4 a 5 de novembro, viu, Pamela? Vai ter a Copa do Mundo de Turf, um dos melhores cavalos do mundo vão estar lá. Estados Unidos, europeus, japonês, enfim, Inglaterra, o clã do Turf mundial vai estar correndo lá. Então, é um festival que vai acontecer dia 4 e dia 5, sexta e sábado. Vamos falar rapidamente, gente. Na sexta-feira a gente vai ter alguns grandes prêmios, né? 1, 2, 3, 4, 5, certo? 5 grupo 1. 5 grupo 1s. Eu vou destacar aqui, o Henrique pode me ajudar a falar de alguns. O que você acha da Breeders' Cup Juvenile Turf Sprint, 1.100 na grama, para produzir 2 anos? Então, Quintino, esse páreo marca a presença da The Platinum Queen, né? Uma égua que venceu o Prix de la Baie, que é o Velocidade do Arco do Triunfo, e venceu os machos, né? Pega os machos, mas nesse dia venceu os machos e os mais velhos também. Então, é uma égua super categorizada. Naquele dia, a raia estava estupidamente encharcada, né? O par foi quase 59, só que para conseguir esse feito, mostra o potencial dessa potranca, né? Aquele dia de 52,60 contra os machos de 60, mas é uma égua super categorizada. Tinha grupo 1 em New York, tinha segundo em grupo 1 também, uma grande égua. Tem adversários fortes como Private Creed, tem Speedboat Coach, que é um invicto do Bob Buffer. O Bob Buffer é um especialista em velocidade, né? Você que é um craque em corridas internacionais sabe o potencial desse treinador. E tem o Person Force, que vem de ganhar dois bons potros e é da Coolmore, então é um par bem bonito para abrir a jornada da sexta-feira, que é marcada para pares dos jovens. Para o pessoal entender, esse Prix de la Baie é como se fosse o nosso paro de velocidade da Semana do São Paulo ou da Semana do Brasil. Quilômetro então seria o internacional. Sucov ou a BCC daqui de São Paulo. O chão vai tremer. Com certeza. Que legal. E da Juvenile Filho 1700 na areia para o tanque de 2 anos, aqui eu gosto muito, vou só falar que todo mundo sabe também, não vou falar chovendo molhado, é o chocolate gelado, né? Isso aí é máquina máxima do Tour de Pret, vai correr muito. Você tem mais alguém nesse paro que você está estudando? Não, para mim ela é força com destaque, né? Vem de ganhar um grupo 1 em Saratoga, égua de apenas 3 saídas, mais 2 com êxito. O grupo 1 em Saratoga foi na encharcada. A previsão de pista em Keeneland é uma raia sem chuva, né? O Julinho, que conhece todos os pódromos do mundo, deve saber como é que é a raia de lá. Pegam condições diferentes, mas ela é muito boa. Eu acho que para mim é um grande destaque na prova, é a chocolate gelato. Sim, legal. Lembrando, gente, que futuramente, vamos ver se dá para a gente fazer aqui no nosso canal, eu fazer uma mesa de turf, um podcast, onde eu vou analisar todas essas carreiras. Vamos ver se vai dar tempo, né? Porque a gente tem que ver se tem cena. Chegou meu diretor aqui,
Vamos ver se ele arruma uma data especial para a gente poder fazer uma mesa de turf. Na verdade, hoje o intuito é dar só uma pincelada para quem está escutando, para a gente promover esse evento, né, Julinho? Que é uma Copa do Mundo. Com certeza. Vamos falar do outro. Pode falar, hipódromo Julinho. de Kinner é um hipódromo maravilhoso, a pista de grama é espetacular. Tapete. Obviamente que quando chove Lógico. fica pesada, mas é uma pista de grama muito boa e mesmo se ela estiver seca, é uma pista não é muito dura. E Kinner fica na cidade de Lexington, que é o maior centro criatório dos Estados Unidos. Então ali realmente está no berço do cavalo de corrida. Do mundo, né? Do Exato. mundo, né? Cada lugar do mundo tem, mas ali nos Estados Unidos É o berço, o né? principal. Tem os famosos leilões lá em Kinland, né? Que Exato. 6, 7 livros, né? Exatamente muito bonito onde... muitos craques. Ali no hipódromo. Que bom. Olha que interessante. Nesse estado também tem o Churchill Downs, né? Churchill Downs fica em Kentucky também, na cidade de Louisville. Sim. Daí também no sábado a gente vai ter a Breeders' Cup Juvenile e Files, né? Turf, que é prova de grupo 1, $1 milhão de bolsa, para protrancas de 2 anos na grama. Aqui eu gosto da Free Look, da Cravelanche Stable, né? Que eu sempre falo que é uma farda muito conhecida lá nos Estados Unidos, aquela farda branca com vermelho, com KS estampado no peito, investe muito no Turf também. Essa Free Look é muito boa, treinada pelo Charles Brown. Vamos ter a Midnight Mile também, que é muito corredora, enfim. Tem mais alguma que você viu aí? Para mim, eu acho que no primeiro patamar estava a Free Look, como você bem citou. A estreia dela foi bastante conturbada. Depois ganhou o páreo de turma e vem de se colocar num grupo 2, no qual o percurso foi muito ruim. Acho que até trocaram o jockey para essa corrida. Tem também a Meditate e a Be Our Best. A Meditate na última perdeu a invencibilidade e vai ter esse aumento um pouquinho de aumento de distância, né? Vamos ver como ela vai sair. E a Be Our Best, acho que é uma égua que regula muito, potranca, né? Regula muito com a Free Look e na última largou um pouco atrasada. Detalhe que nesse dia, na sexta-feira, vai ser corrido a Breeders' Cup Juvenile Turf, que é na milha na grama para produtos de 2 anos. E aqui no Brasil nós temos um reprodutor que ganhou essa prova anos atrás para Godolphin, que é o Outstrip. Está lá servindo na Fazenda Mondesir, em Bagé. Olha que legal. Baita garanhão, viu? Baita garanhão, aí ó. Hashtag fica a dica, hein? Então, vamos agora passar para um outro páreo, Breeders' Cup Juvenile, para pontos de 2 anos, 1.700 na areia, 2 milhões, grupo 1. Aqui eu, dando uma pincelada só para quem está assistindo nosso podcast, o Brasil Sevens, né? Esse do Charles Brown, vem de ganhar grupo 1, é um baita de um cavalo, com certeza acho que vai ser um dos favoritos, né, Henrico? Acho que, não sei se vai ser o favorito, né? Ele vem de vencer na raia encharcada, grupo 1. Não sei como é que vai estar a condição da pista, provavelmente mais solta. É um filho do Gold Magic. Eu acho que tem 2 animais que, para mim, que se destacam mais do que ele. Tem mais potencial na minha ótica, né? O Cave Rock, que fez um baita trabalho na última, é invicto em 3 atuações. E é filho do cracaço Arrogate, né? Pode pintar um super garanhão e esse é um super craque esse daí, né? E o animal que secundou ele na última é o National Treasure. É um ponto menos corrido, de apenas 2 saídas. É o craque Bob Buffer no treinamento e vem de secundar o Cave Rock, né? Além disso tem o Forte, tem o Hurricane J, que conta com o treinamento do brasileiro PH Lobo. É um cavalo que vai levar a torcida nossa. E de toda a nação corintiana, né? Porque ele é do Kia Jurabichiano. Tem isso? Não sabia, Brincadeira, não. Julinho. Julinho, assim não dá. A massa do Timão em peso, torcendo pro... Deve lotar o hipódromo de Chiquina, né? Que beleza, hein? Então, um páreo bem bonito, viu? Acho que é um dos mais beleza, equilibrados dos 2 meetings, né? Tanto da sexta quanto do sábado. Sim. Na verdade, todos esses páreos, né, gente? A gente fala que é um cavalo, mas grupo 1 é a nata da nata, né, Julinho? Com certeza. Você está acostumado a correr cavalo em grande prêmio, você tem mais, né? Não é fácil. E eu acho que, como você disse anteriormente, por ser uma Copa do Mundo, e cavalo é um animal super complexo, tem a questão de viagem, né? Vem muita gente de fora. Adaptação. Eles viajam melhor que a gente, né? Mas... Sim, lógico. Cavalo mas pode estranhar, né? Exato. Então tem tudo esses adendos para falar. Bom, a gente vai terminar agora. Bom, antes de ir para sábado, a nossa produtora aqui, a Pamela. Pamela, como é que tá nosso chat? Tem perguntas? Tem um pessoal falando. O Jarbala falou que com muito orgulho trabalhou por 23 anos na equipe do Old Friends. Mandou um abraço. É isso aí. Além de amigo, foi um grande colaborador. Ana Cláudia também marcando presença. Sim, um beijo para ela. A Rose Soares também, boa noite. O Aloysio
Parabéns por proporcionar eventos de primeira como este. Abraço a todos. Grande doutora Luiz, grande médico, um abraço. E o José Luiz mandou boa noite. Ótima presença da nova geração do Turf. Ele perguntou ao Julinho se ele lembra do Hanoverian. Sim, o uma craque. Me matou num grande prêmio João Cílio Ferraz uma vez. Que beleza. Correu uma égua chamada Rose Magui, que é vamos dizer, a matriarca de todos esses desejado Magui, desejado Thunder e tal. Ela ponteou até os últimos 20 metros quando veio a Hanoverian e arrancou a cabeça dela. Lembrando, para quem está nos vendo, o Hanoverian era a propriedade do Zé Luiz, que fez um podcast aqui comigo, que graças a Deus foi um sucesso, juntamente com a Jane Alves. Ele esteve aqui com a gente. Obrigado, Zé. Um abraço. Na verdade, eu acho que, corrigindo, quem ganhou aquele páreo foi o Odicória. A Odicória arrancou as duas cabeças dele e a minha também. Sério? Chegaram com diferença de meio corpo nesse páreo. Que beleza. E o Tadeu também, boa noite. Parabéns, Fernando, pelo programa. O Renato, abraço para os meus amigos e uma live ótima. Esse é o Renatinho? Não sei, boa pergunta. É Renato, Moio? isso. Que Legal, beleza, hein? Ó. Abraço, Renatinho. Figura. Aumentar com tudo. Bom, vamos agora para sábado? Falar rapidinho sobre sábado, né? Sábado são 9, gente. Se na sexta eram 5, sábado são 9 GP. Então, vamos falar aqui rapidamente, né? Porque o tempo urge, a gente não vai poder, né, falar páreo por páreo. Você tem algum páreo? Eu, por mim, já falaria direto o que eu quero falar aqui, porque tem um cracaço da Breeders' Cup e Turf Sprint. Mas se quiser falar alguma coisa dos dois antes, você tá com o cronograma, fala aí, Julinho. Nesse páreo aqui que tem no sábado, né, Breeders' Cup Fillies and Mare Sprint, só como curiosidade, corre uma égua ganhadora de grupo 1, chama She-Town Lady, que é filha do Verrazano, que está servindo aqui no Brasil. Páreo muito forte também, além dela tem Cici, tem Ecos do Lu. É um páreo que realmente vai ser bonito de ver. E onde está o Ferrazano? O Verrazano está lá no Aras, está no de frente. Bonito Garanhão, beleza, viu? hein? Você Garanhão. já viu ele ao vivo? Oh, já vi uma pintura de Garanhão, esse não vai negar não, viu? Que beleza. Vai dar bom. Olha que Ele legal. é More Than Red, né? More Than Red. Isso é importante para quem está nos assistindo, para vocês verem, né, o grau, né, de excelência do Aras Old Friends, né? Isso é muito importante para quem, de repente, muita gente nova, né, Julinho? Não só do Old Friends, mas a criação brasileira Como um acho que todo, se né? destaca muito, né? Se descolou até da realidade do turf, com criadores de ponta aí, por exemplo, Verrazano tem mais de 30 cotistas. Ah, que interessante. Então, quer dizer, é um grupo de criadores sim. que estão investindo e estão levantando a bandeira do Brasil aí mundo afora. Acho que é a criação nacional que você falou, né? A gente que acompanha o Turf, né, Rico? Exato. Realmente é excelência, né? Assim como o Old Friends, tem tantos Aras aqui, Santa Maria de Araras, Aras Regina, E o legal é que o mercado Bagé externo, do Sul, né? Bagé do Sul. O mercado externo voltou os olhos para o Brasil de novo, né? Animais com campanha aqui, ganhadores de grupo 1 em São Paulo, sendo adquiridos por proprietários de fora. Isso é muito bom, que aquece o mercado, é bom Sim, para sim. toda a cadeia, né? Além de falar do Paraná, né? Que o Paraná é brincadeira. Aquela água lá, água benta, Ah, Com Paraná, certeza. Bagé do é Sul. muito craque que vem de lá, enfim. Bagé. Né? Vamos lá. Então, o Só Julinho, deixa eu- pode falar, desculpa pode te fica à cortar. vontade. Eu acho que a Ecos Zulu que o Julinho citou é um ponto de atração dentro do sábado. Ela é a favorita, né? Uma égua de 7 saídas, 6 vitórias, acho que totalizando mais de $2 milhões em prêmio. E é uma égua que acho que só fez... A única derrota foi no Kentucky Oaks, e aí se os craques que estão nos assistindo puderem me corrigir. Foi um páreo super ligeiro, então uma égua muito boa. Tem Goodnight Olive, que só faz ganhar, Letrusca, CC, o CC, que ganhou Buscobee, né? Tem Segundo Nobre, que é segunda... Anotei errado aqui. Enfim, tem uma égua Ghost Zapper, que acho que já deu um pouco de alegria para o Julinho, né? Do Chad Brown, páreo equilibrado, só que a Ecozulu é uma linha favorita, né? Um pouquinho favorita. Sim, muito bom. Vamos falar da Breeders' Cup Turf Sprint. Esse páreo em 1.000 metros, acho que aí também o chão vai tremer. Eu gosto muito que eu vi esse cavalo correr, né? Eu que acompanho as corridas internacionais. Creative Force, né? É impressionante esse da Godolph, ganhou um grupo 1 em Ascot. É brincadeira, corre muito essa criança. Eu não sei, o Rico, o importante, viu, gente? É bom chamar o Rico, ele teve que estudar. Ele estudou, ele falou, Fernando, eu vou estudar. Então, por isso que eu tô... Rico, o que você acha? Porque o menino veio afiado. Quintino, vou ser bem sincero.
No turf americano eu sou um zero à esquerda. Imagina. Contei com a ajuda de colaboradores. Hoje à tarde pesquisei, estudei Que para legal. aprender um pouco, tentar agregar aqui no programa. Eu agradeço. Na Breeders' Cup Turf tem o cracaço, o Golden Paul. Também, né? Provavelmente vai ser a última atuação dele, né? Depois dessa deve ser garanhão da Coolmore. Ele nunca perdeu nos Estados Unidos na pista de grama. A única vez ele perdeu nos Estados Unidos um páreo na areia, na sua estreia. Foi. Não vai ser simples, porque a Godolphin vem com 3 animais na prova. Exatamente. Então, eu acho difícil não ter alguém para tentar dar carga nele. Só que ele é um cavalo hiper diferenciado, acho que pode Vai ter um superar trabalho isso, de né? equipe, deve ter, né, Juninho? A Godolphin com 3 cavalos, o que você acha? Acho que sim, né? Principalmente na Europa eles usam muito isso, né? Nos Estados Unidos às vezes nem tanto. Mas o normal é que tenha, né? Sim. Apesar que 1000 metros é um pouco mais difícil. né? Não tem muito o que fazer, né? O chão Já, treino. já sai no pau, né? Exato. E eu acho que, para mim, a diferença do Golden Paul é o Highfield Princess. É um cavalo europeu de inúmeras vitórias. Vem de vencer 2 Grupo 1, um em Curragh e outro em York. Antes em York, depois em Curragh. É um cavalo super bom, cavalo europeu. E eu acho que pode ser uma das diferenças do Golden Paul. Além do treino de carreira, mas é o que o Júlio falou, né? Não é um páreo que qualquer animal tenha facilidade de acompanhar. É muito Sim, difícil sim, acompanhar. é. Se fosse um 2.400, qualquer cachorro consegue fazer Só um para treino quem que eu tá no nos início, né? escutando, a mesma coisa aqui, vamos trazer para o Brasil. A gente tem uma parelha que é, sei lá, Orena do Iguaçu, que é uma máquina máxima 1000 metros. Como é que vai fazer? Não faz. Né? Porque é muito acima da média, né? Exato. Então é mais ou menos isso só para o pessoal entender, Exato, né? sim, sim. Vamos lá, vamos agora para a Breeders' Cup Dart Marlin para produtos de 3 e mais anos, 1.600 na areia. Aqui tem um cracaço, né? O Jack Christopher do Chard Brown. Essa criança corre muito. Tem um outro também que você gosta? Fala aí, Henrico. Além do Christopher. Você está na Breeders' Cup Mile? É isso, 1.600 na areia para produtos e mais. Então, acho que tem um ponto importantíssimo nesse páreo, que é a presença do Jack Christopher, né? Ele está prescrito nesse páreo, na milha e no velocidade. Pode ser que ele... Pode ser não, a tendência é que ele se desloque para velocidade. E acontecendo isso, o páreo vai ficar extremamente aberto. Tem o Gun Knight, que é o filho do Gun Runner, vem pintando um cracaço, né? Vem de vencer um stake em Keeneland a puro galope. Sim. Ele foi um trabalho forte, né? Aproveitando a abertura de temporada da raia de Keeneland, galopou lá. O favorito é o Cyberknife, páreo que o Brad Cox fugiu dos craques da Classic, né? Optou pela redução. Um cavalo que... Foi esperto, né? Provavelmente, exato, a gente vai falar isso daqui a pouco. Já teve seus direitos reprodutivos vendidos, estão em busca mais de um grupo 1 para valorizar ainda mais o animal. Tem Cod's Wish, Laurel River. Então, Laurel River vem de dar um show em Santa Anita. Sim. E é do Bob Buffer, né? Então, o Jack Christopher pulando por velocidade, como é a tendência, o páreo vai estar muito aberto. E aí, Gun Knight e Cyberknife, os dois filhos do Gun Runner, né? Esse garanhão tá impressionando. E o Gun também eu tive o prazer de ver correr. Corria muito. Ele corria, na verdade, naqueles pares com o Arrogate, né? Exato. Era essa geração. E o Arrogate, para quem não lembra, ele bateu um grande campeão na época, que era o California Chrome. Que era o cavalo dos Estados Unidos. Pra você ver como o turf é ciclo, 2015, né? É um ciclo. O California Chrome é um cracaço, daí o Arrogate pintou, se mascarou o California Chrome, que já estava em final de carreira. É igual o futebol, né? O Cristiano Ronaldo reinou por diversos anos, agora é reserva do United, né? Só É, outro animal pode que esqueci falar. de citar é o Cod's Wish, né? Sim, Cavalo que sim. interrompeu a sequência de vitória do Jax Warrior. Exatamente. Então, vem no aumento de distância, né? Acho que ele vinha correndo a 1.400. Nem me fala, ele foi ganhar justamente esse par em cima do Jack Ross, que foi indicação minha no último. Páreo muito bonito, um dos Que grandes bom. destaques da tarde. Bom, pra gente falar agora com mais calma, vamos falar do Nautilus no páreo da Breeders' Cup Turf, pode ser? Ou você tem alguma coisa para falar da milha? Antes Pode disso, falar, tem Juninho. a milha que corre o Ivaro, né? Do Ivar, vamos lá, O Ivaro Juninho. corre pela Fala um terceira pouquinho, vez fala um pouco do Ivar aí. a milha na grama, né? Que é a Breeders' Cup Mile. Onde tem um cavalo da Godolphin, eu não me recordo o nome dele, que ganhou dele na última vez. O Modern Games. Modern Games, mas na minha opinião ele foi muito mal montado, o Ivar, o jockey foi extremamente displicente. Vamos falar aqui que nós estamos no Brasil, tomara que o pessoal lá não veio o programa do Cornetada, Fernando, atenção, mas o cornetada jockey foi de muito, Julinho Camargo, que beleza. muito displicente na minha opinião, e correu como se fosse uma preparatória, era uma prova de grupo 1. Sim, Quando a você última, olha, né? Exato, você olha a Fez diferença segundo. de E é empenho. seletiva, né? Você olha a diferença de empenho do jockey do Modern Games para o jockey dele, é brincadeira. Então, quer dizer, obviamente o Modern Games é um cavalaço, Que é da o páreo Godolphin, é né? muito equilibrado,
Mas o páreo da milha, com 2 curvas lá, é sempre um páreo que quem tem o percurso melhor acaba ganhando e o Ivar está sempre chegando numa dessas, ele tem um percurso Sim, bom sim. e os outros não, e ele levanta o caneco aí, que para nós aqui no Brasil seria Sim, lógico, né? excepcional. Né? Esse dia o Ivar acabou largando um pouco devagar, né? Exato, só vai que com o Jockey ficou amansando ele lá e foi ficando. Vai com o Javier Castellano. Lembrando a todos, né, meus assinantes lembram desse páreo, foi indicado essa exata que deu, Modern Games com o Ivar. Quem aproveitou a dica, né? O Ivar é um cavalaço Agnes Gold, né? Criação brasileira. Vamos Falando lá. em dica aqui, ó, José Luiz falando de Turf Internacional, parabéns pelos acertos da programação de ontem em Belmonte. 9 páreos com 7 acertos. Fernando aqui, ó, tá voando. Maravilhoso, hein? Obrigado, Zé. Eu acho assim, realmente, viu, gente? A gente é muito estudo. A gente, quando criou esse canal, não foi por nada, né? Por brincadeira, até porque quem é assinante paga uma mensalidade, eu tenho que entregar o melhor. Eu estudo, me dedico muito e às vezes a gente dá sorte, né? Ontem de 9 pares, 7, eu estudei lá os comentaristas, ninguém conseguiu chegar ainda nesse nível. 77,7% é muita coisa, gente. Só a sorte acompanha os bons, né? Sorte e competência sempre E estão juntos. eu o agradeço. Maurício também elogiando, mantendo sempre a boa média nas indicações, parabéns. Obrigado. Ó, o José Luiz falou que sempre foi fã da família Camargo. Legal. E em breve ele irá adquirir alguns produtos da criação do Aras Wood Friends. Que beleza, hein? E disse que vai estar vibrando com náuticos. Um abraço, Luiz. Que legal, que legal. Tá vendo? Turf é isso. É que a gente falou no último programa, né? Turf é família, Turf é amizade. Se hoje essas 2 pessoas que estão aqui na minha frente estão aqui, não é pela cor dos meus olhos, e sim pela amizade, pelo carinho. A gente conheceu no Jockey, né? Juninho e Henrico. Isso que é legal. Bom, pode falar. Um pouco da Maio Turf. Pode falar. É um páreo que o Modern Games é um cracaço. E ele é um cavalo que ele é um cavalo alojado na Europa. Aí ele veio correr ao Woodbine Stakes, Foi. que era o páreo You Are In da milha. Aí ele voltou para a Inglaterra, ele perdeu um páreo na Raia Encharcada, se não me engano, e agora ele está voltando, né? Ele é um cavalo super diferenciado. É um e aí cavalaço, é né? aquilo que a gente citou anteriormente, Um né? gigante. Em relação às viagens, mas é Godolphin apenas, né? Não, e a viagem, lá para que o pessoal entenda, é totalmente diferente da nossa burocracia que nós temos aqui, né? O cavalo sai da cocheira, vai direto para o hipódromo, para o aeroporto, entra no avião, o avião em 1, 2 horas decola e desce e vai direto pro hipódromo. Aí desse jeito é fácil, o cara correr da Europa, vir para cá. E aqui no Brasil, Juninho, como é que é? Fala aí. Aqui você sai, você tem que dormir uma noite em Campinas, aí tem que contar com a boa vontade dos fiscais lá do Ministério da Agricultura, para daí sair no final, no outro dia. Então, é muito desgastante. Chegando lá nos Estados Unidos, ainda você cumpre uma quarentena. Acho que de uns 15 dias. 8 dias em Miami. 8 dias em Miami. Coisa que os cavalos europeus não têm. Onde o cavalo fica totalmente parado. Sim. Os europeus chegam lá e vão para a raia no dia seguinte. É uma grande vantagem isso. Os brasileiros têm que ficar 8 dias parados, fora da raia, sem contato com o treinador. Um walker assim, aquele cara caminha o cavalo, mas não adianta nada para preparação, o caminhar. Nós levamos uma desvantagem enorme, né? E além do Modern Games, tem o King Ross. E esse King Ross, eu acho que podia assinar a farda do Valentim Jaruska, porque ele correu no dia 2 de outubro no meeting do Arco do Triunfo, ganhou um grupo 1, depois ele foi em Ascot, 13 dias depois, ganhou outro grupo 1, e agora 21 dias atravessa o oceano para correr um páreo desse nível, então é um baita craque, e tem o Anápolis, que vem de ganhar You Are In, máquina massa, que é um cavalaço. Acho que em cima do Ivar também. Em cima do Ivar. Ganhou do Ivar também, Vamos torcer pro Ivar, já que tem mais páreo duríssimo. O Ivar, que nem o Juninho falou, tem muita qualidade, mas vamos torcer, né? Exato. Vamos falar agora da Breeders' Cup Turf. Será que tem algum cavalo brasileiro que vai correr essa prova, quando você sabe? Fiquei sabendo que tem um bom. Então, gente, para quem não sabe, pela primeira vez na história, vai correr um cavalo, não que nunca correu um cavalo brasileiro, mas vai correr um cavalo brasileiro com a farda de origem, ou seja, com o proprietário aqui do Brasil. Então, isso dá muito orgulho para todos nós brasileiros, e a gente só tem que já dar parabéns pro Júnior, pro Nicolas, pro Henrico, porque independente da colocação que esse cavalo chegar, né, Julinho? Acho que já é um grande feito, uma grande vitória, né? Com certeza. Só o fato dele estar indo lá representar o país e a coragem deles encararem esse projeto já é louvável, né? Sim. Então, a torcida que
faça a melhor carreira possível, que tenha um bom percurso, que o cavalo corra Sim. perto do que ele sabe, porque tem muita coisa contra ele, né? Essa viagem, ele chegou lá 3, 4 meses atrás, teoricamente, 2, 3 meses atrás, teoricamente ele está num processo de aclimatação, então ele tem muitas desvantagens sobre os outros que estão em casa, ou cavalos que viajaram dessa maneira que a gente comentou. Chegam muito mais aguerridos e acanchados. Recentemente, mas enfim, o Henrico tem uma equipe nota 10, que mandou para o Paulinho, que é outra pessoa nota 10, que estão se falando, que estão fazendo tudo o que é possível, tudo de melhor para o cavalo, para que ele se apresente da melhor maneira possível. Né? Henrico, como é que está? Como chega a Nautilus nessa Breeders' Cup? Então, Quintino, o cavalo, o Julinho detalhou bem, né? Ele é um cavalo que depois de ter conquistado o Brasil, o processo para arrumar voo não foi tão simples, ficou uns 50 dias só galopando em Cidade de Jardim, aí você embarca o cavalo, fica um dia em Viracopos, 8 dias parado em Miami, se desloca de Miami para Kentucky, para Lexington mais exatamente. Lembrando que viajou de classe executiva, né? Óbvio. Viajou bem, a estrutura lá, obviamente, que é muito diferenciada, mas o cavalo sente, o cavalo dá uma afinada e aí ele, com os dias já foi sai seu peso. do dia a dia dele, né? Exato, e a questão da lida, né? O cavalo é um animal bastante inteligente, ele sabe quem está lidando, ele sabe quando ele está em outras situações, Sim. somente por não estar em contato com o seu cavalariço. O cavalo deu uma sentida e recuperou super bem. O processo, se falasse, Henrico, desenha, no seu sonho, seria desse jeito? Não, seria menor. Ou seja, se desenrolou de uma forma muito melhor do que eu imaginava. Que bom. Nem que eu não esperava que acontecesse tão bem. Então o cavalo chegou lá, ficou bem, galopou, fez as 3 semanas de galope, já tem 6 partidas, o cavalo está mexido, é um cavalo com... Estava lendo uma entrevista do PH Lobo sobre ele, falando que é um cavalo light, é um cavalo de um porte médio, então meio finão, esbelto. Eu acho que não tem dificuldade para aprontar, ele não é aquele cavalo pesadão, sabe que você tem que dar aquela cutucada. E acho que o trabalho do Nilson da corrida do Brasil até entregar para o Paulinho foi maravilhoso. E o Paulinho vem mantendo o cavalo muito bem, acho que está saindo tudo dentro do planejado, só que é um páreo de um nível altíssimo, o cavalo reaparece de 4 meses e meio, tem isso, Sim. E o objetivo é tentar que ele esteja mais próximo do melhor dele, Sim. Que não sinta ausência, e ele represente, só de estar participando, Quintino, é um sonho. Vocês já estão de parabéns. Acho que começaram a convidar cavalos em 2018, né, que ganhava o Brasil para correr a Turf, o quarteto de cordas, aí 2 vezes o George Washington, o Piper's Paradise, e a gente embarcou nesse sonho por conta própria, né, porque o quarteto foi, mas para um proprietário de Singapura, que foi vendido logo em seguida, e é um baita desafio, e para a gente que o sol... a gente não tira tantos cavalos bons, né? É mais difícil, então a gente investiu o nosso melhor cavalo que a gente tinha para isso e vamos fazer o máximo para representar da melhor forma possível. Quem sabe com uma boa colocação siga abrindo os olhos para o mercado brasileiro, para a roda gigante e é um pouco mais forte. Pode ter certeza que todos nós brasileiros, tudo turfista, né, Julinho? Com certeza. Vai estar torcendo para a melhor colocação possível. É um cavalo manso, né? Um cavalo muito bom de lidar, um cavalo inteligente e o páreo, pelo que eu estava olhando, tem animais ligeiros da primeira parte, é correr quietinho para ir ultrapassando o máximo que der durante a reta, né? Tá bom. Quem que você, com certeza, né? Se ele já estudou, imagina o páreo que o cavalo dele vai correr, né, Julinho? Você acha que ele estudou ou não esse páreo, Julinho? Se os homens darem uma olhada no seu podcast aí, acho que vão barrar o Henrico já na imigração. Né? Capaz que na sexta ele já quebre o hipódromo e sábado cancele as corridas. O que você achou aí? Qual que você acha que é os adversários principais do Nautilus? Eu sinceramente ainda não estudei muito a fundo o páreo do Nautilus, eu peguei os outros para estar bem por dentro, para participar aqui do programa, para evitar fazer o feio. Eu destaco os 2 animais da Godolphin, né? O Rebels Romance vem de vencer 2 Grupo 1s na pista de grama em Hoppengarten e outro na Colônia. São centros turfísticos não tão fortes, né? Mas é Godolphin e tem tudo para ir bem na pista de grama. Tem o Nation's Pride, que é Godolphin e venceu uma prova classificatória nos Estados Unidos. O cavalo está bem acanchado, acho que ele venceu Santa Anita, não tenho certeza, estou falando Odelmar. Enfim, tem a fêmea, que é uma grande expoente americana, a Warlike Goddess,
muito boa, diversas colocações, vitórias em grande prêmio, páreo super aberto, tem o grande Mitch Reef, cavalo que já foi em Cracasso, teve uma passagem pelo continente asiático, né, Julinho? Então, eu acho que ele não está naquele patamar de antes. Então, é um páreo super equilibrado. Eu acho que tem algumas provas da Breeders, ô Quintino, que tem forças destaques, né? Também Que acho. é Eu acho que é um páreo mais aberto esse. Flatline, Sim. é a The Platinum Queen, tem outras éguas. A gente vai falar daqui a pouco, que a gente vai Nest. falar. A Nest tem uma égua uma Nashua. Então, esse páreo não tem uma força com destaque. Eu acho que não tem aquele super craque. Tem super craques, mas o que tem, que é o Mitch Reef, eu acho que não está no auge da forma dele. Sendo assim, torcer por uma melhor corrida possível, correr quietinho para tentar chegar numa boa colocação. Fala, Julinho. Esses páreos na grama tem que respeitar muito os europeus, porque eles são muito fortes em pista de grama. A grama não é a especialidade dos americanos. Sim. E, enfim, é mais ou menos como o pessoal do Paraná. Eles não vêm para brincar quando vêm para São Paulo, né? Quando eles vêm da Europa para os Estados Unidos para esse festival, eles não vêm para passear. Se não ganhar, vai arrancar pedaço. Com certeza. Então, tem aí filho de Galileu, tem ouro, um cavalo né, que ganhou a preparatória pro Derby de Epsom, é da Coolmore, que, enfim, eu reputo que talvez a fazenda mais competente que tenha na Europa, se não for a mais das 4 ou 5 tops. Então, eles sabem o que estão fazendo e se esse cavalo está vindo, é que ele vai correr muito. Se você for olhar o campo da prova, é 2 da Godolphin, diversos cavalos de príncipes, Coolmore, então aí você vê Valentim Jarusso ali no meio, já, só de ter visto o programa já deu uma arrepiada, Você vai estar no meio da Godolphin. Para quem está nos assistindo, a Godolphin, né, é uma das maiores escuderias do mundo. O Sheikh Mohammed, né? Exato. O que ele investe no turf. Nesse páreo, sim, pode ter um jogo de faixa, isso, né? até tem dois. O National Spread é brincadeira. Atropelar desse cavalo é muito forte. Tem um cavalo que fez segundo no ano passado, né? Perdeu pro Bumi, desculpa. Perdeu pro Ibira ali nos últimos metros, né? Então, um cavalo bom também. Enfim. Esse ano não tem o ganhador de Ascot, não tem a ganhadora do arco, né? Alpinista. Então, tem animais que correram par, tem um que fez terceiro, quarto. Para o super rápido. E vai depender também muito da felicidade do jockey, né? Percurso, tudo. Num páreo desse, né, Julinho? Qualquer detalhe. Eu acho que o Nautilus tem uma vantagem, que é o jeito dele correr. Que ele corre lá atrás, manso, então, enfim, né? Num páreo desse vai sair mexido. Quem é o jockey? Javier Castellano. Venezuelano. Não, jocaço. E, enfim, torcer para ele ter um percurso bom, colar conseguir colar nos paus para ganhar o máximo de terreno possível. E, enfim, torcer para ele estar adaptado para ele fazer uma corrida boa que bom. Que acho que tem bastante chance de fazer. O sorteio das balizas é segunda-feira às 15:45. Torcer para pegar a baliza de dentro, né? De preferência. Eu acho, porque, enfim, aí fica por ali, economiza terreno, né? E o que vier. Primeira passagem pelo disco não passa meio aberto, para se largar por dentro seria ótimo. É o tipo do páreo, mais ou menos como quando a gente correu o Aerotrem lá na Arábia Saudita. Você tem que torcer para o cavalo estar adaptado, o cavalo não está num período de aclimatação. Porque se ele não tiver adaptado, você não consegue sentir, por exemplo, o treinador não consegue sentir, só na hora de correr realmente, porque ele treina bem, mas não corre bem. Então você tem que torcer para o cavalo estar adaptado para ele correr a melhor carreira dele. Né? E aí, com certeza, ele não vai fazer feio, ele vai fazer uma bela carreira e o que vier é lucro. Era o que eu torcia quando o Aerotrem foi lá, via cada máquina lá. Falei, putz, eu só torço para ele não fazer um fiasco, né? Porque se não está adaptado, você pode fazer um fiasco. Tem um cavalo argentino que ganhou o Pellegrini, não me lembro o nome dele, um descendente do Galileu também. E quem ganhasse o Pellegrini estava convidado para correr o King George em Ascot. E ele fez o último 20 corpos do penúltimo. Nitidamente não correu a carreira dele. Estava uma pista muito pesada também, enfim. Mas tudo leva a crer, né, Henrique, que ele está bem, que o cavalo está adaptado, mas isso só na hora mesmo a gente vai ver, enfim. Então, vai levar a torcida de todo mundo. O mais importante é isso. E que ele faça a melhor carreira possível. E mesmo se fizer o último, uma carreira que não é para ninguém ficar triste, porque
Cara, tem muitas dificuldades. você vai estar no meio dos melhores. Só de estar ali no redondel, Exatamente. imagina os carros caminhando, Imagina. o policial Mactum do meu lado. Você vai lá, então que coisa chata. chata, né? Então, vamos lá, vamos, a gente está na parte final do programa, a gente já vai pro chat. Vamos só terminar rapidinho aqui. Vamos para falar rapidinho da Breeders' Cup de Staff, né? De éguas, na verdade, produtos, né? 1.800 na areia. Só para falar da Nest, a Nest eu acompanho essa égua. É brincadeira como essa égua. Pra vocês terem uma ideia, ela tem segundo para Modonegal. Modonegal ganhou o Belmont Stakes, que é uma das 3 provas da Trips Coroa americana. Perdeu pro cavalo, que é da cocheira, né? Enfim, Todd Pletcher, eu acho que não tem como. Nest, lógico, prepara grande prêmio, né? Sempre tem alguma, mas a Nest, gente, eu acho que quem gosta de turf não pode deixar de perder esse festival. É máquina máxima, né, Julinho? Ganhou 10, ganhou 7, 2 segundos e um terceiro. Máquina máxima. Nunca fez nada pior que Brincadeira. terceiro. Fala, Henrique, quer falar alguma coisa? Eu Esse concordo páreo. plenamente com você em relação à Nest. Em condições normais ela deve ganhar. Vai ganhar, né? Se tiver que citar alguma coisa, é a sua site, filha do Gun Runner. Vem de vencer um páreo muito fácil em Parques, que é um hipódromo um pouco menor, mas venceu como tinha que vencer. E a Malahat, que só faz ganhar também. Mas a Nest, acho que Dá um nível, dá um degrau é um acima, degrau né? bem acima. Deve ganhar. E falando de novo, você falou de novo, né? Impressionante como o Gun Runner, né? Como esse produtor zingou, né? Impressionante. Impressionante. Tem uns que pega, O resultado dele é... né? Você como criador, né, E Julinho? engraçado que o cavalo é de uma sociedade, né? Da família Torrealba, da Three Chimneys e do pessoal que é o mesmo dono do Tapt. Então o cara tirou o Tapt e agora tirou o Gun Runner. Esse tem sorte para É garantir. verdade. Que beleza, hein? Bom, o último páreo do que vai ser lá na Breeders' Cup, a maior bolsa, né? É de 6 milhões de dólares. Pode falar. Cortar. Acho que o páreo importantíssimo a citar é a Breeders' Cup Sprint, a do Jax Warrior contra o Jax Christopher. Sim, né? nós falamos. Falamos? Falamos que o Jack Christopher está escrito Podia em na- 3, né? Exato. Então, um baita embate tá entre os Sim, dois sim. carcaças. Então, para terminar, né? O último páreo, a Breeders' Cup Classic, que aqui vai ter a fera máxima, é um cavalo também que é de encher os olhos, é um cavalo lindo, maravilhoso, flatline, não tem como. Tira uma foto para mim, por favor. Você que vai ver, você que vai estar do lado, faça isso pro teu amigo para eu colocar no canal, né? Um vídeo dessa máquina máxima. Lógico, eu já vou adiantar aqui, para mim é flatline para primeiro e para exato, eu gosto muito do Life is Good, o Epicenter acho que vão brigar pela dupla e o Type acho que vai formar também, vai chegar junto. Já dei a trifeta e quadrifeta nesse páreo. Fala, Henrico. Tá entre esses... Não tá entre esses 4. O Flightline vai ganhar, provavelmente. Você gostou dessas exatas? Você acha que... Eu acho que são os 3 que tem que se citar. O Epicenter, Life is Good e o Type, né? O Flightline é um cracaço, né? Pode ser... A gente pode estar presenciando os melhores carros da história, eu acho. Sim. A última vitória dele, ele quase bateu o recorde a trote. Ele meteu 18 a 20 corpos no segundo lugar. Aqueles cavalos que a gente vê em filme, né? Sim. Daqui a pouco pode ser uma produtora em uma Netflix da vida para contar a história desse cracaço. O Life is Good tem a questão da distância, né? Os 2.000 areia, pode ser um empecilho para ele. O Epicenter, o cavalo que fez segundo no Preakness e no Kentucky. Já tá mais acanchado até na distância. E o Taibon, que é um potro em evolução, né? E o Rich Strike, que para mim é um azarzão, mas ele já tem uma história muito bonita. Sim. Ganhou a primeira Kentucky, prova né? da Kentucky Derby. Um potro que tem uma história linda, mas eu acho que nesse par ele é coadjuvante. Juninho? Assusta um pouco, só uma observação, o Life is Good está nesse páreo, né? Porque ele poderia ter escolhido de correr outro, né? Se ele escolheu correr contra o Flightline, de repente eles estão vendo alguma coisa que a gente não tá. Que a gente não tá vendo aqui, né? Mas contra esse Flightline é duro, né? Precisa ser assombração. Máquina máxima, né, Juninho? Para ganhar dele. Nossa, Que legal. Só impressionante. hoje. puxando um pouco a sardinha para o meu lado, essa Breeders' Cup Classic também tem como ganhador o Drosselmeyer, que também está aqui no Brasil. Que beleza. Para quem não sabe, um dos grandes reprodutores. Não é não? 2011, né? 2012. Máquina máxima. Foi por aí. Vamos lá, Pamela. Vamos tem algum... Não, no chat tem só o Fábio Azevedo, que disse que vai estar torcendo pelo Náuticos e pelo craque Henrico Jarussi. Obrigado, Fábio Azevedo. Algum fã teu, enfim, do teu fã-clube, Henrico. O clube é enorme, É, já eu quer não saber sei quem que O fala. é. fã-clube do Henrico envolve o Brasil inteiro, de norte a sul. Você não tem noção, não posso falar. Tô mortinho, Brincadeira. mas... Obrigadão, Fábio. Um abração pra você. Bom, vamos terminando então o programa, né? Já são aqui nos nossos últimos 5 minutos finais. Agora a gente vai fazer algumas perguntas, é o nosso ping-pong.
Que lógico, né? Por enquanto tava fácil, tem que dar uma apertada, né? Vamos Agora é a começar pelo hora. ordem alfabética, né? Então vamos com o Henrico primeiro. Henrico, fala pra mim uma coisa. O melhor cavalo que você já viu correr? Pode Presencialmente, falar três. Boabali, para mim, é um hiper craque. Um animal que eu adoro também é aquela égua que era do Regina, que está nos Estados Unidos, está no Canadá agora. Joelho olímpico? Joelho olímpico, eu acho uma hiper craque. E. Eu falei, cavalo, podia falar égua, né? Você vai falar égua depois? Lógico, né? Tá. Então o melhor cavalo é o Boabali e a melhor fêmea é a Joelho olímpico. Show. Um sonho no turf? Um sonho no turf? Acho que não vou falar Breeders' Cup Turf, porque é realmente um sonho, né? Já por isso que eu fiz essa pergunta. Exato. Você já está realizando um Cuidado dos, que né? ele prometeu casar se ganhasse o Brasil e o cara ganhou. É, né? ganhou, é Ganhei. Homem verdade. forte. Pra quem não sabe, viu, Se gente? fizer uma A promessa, palavra tem força. Ele né? estava noivo, ele falou que só ia pedir a noiva em casamento se ganhasse o grupo 1. Daí chegou Ganhei. lá o Grande Prêmio do Brasil, ele ganhou e na pista ele Pedi. pediu ela em casamento. Esse par aí é o sinônimo da palavra sonho, né? Então, é aquilo que Já é um sonho sendo realizado, né? Exato, só de participar, de estar ali no meio, nunca imaginei. Uma grande Tinha alegria no turf aqui no Brasil, o Grande Prêmio Brasil 2022. uma grande tristeza, uma decepção que você teve. Tive, como tudo na vida, tem os lados das coisas boas e as coisas ruins. Para mim, eu tive duas perdas importantes no turf esse ano, que foi o Drossel King, cavalo que eu achava que ia embalar, porque ele sempre corria, ficava dolorido da canela, e na última ele tinha corrido ficado super bem. Ele ganhou bem aquele dia e foi uma perda dolorosa. E o Nabérius, que é o irmão do Nautilus, no Verrazano, que esse ano ele chegou, teve uma infecção intestinal e acabou descansando mais cedo. Mas tenho certeza que eles fizeram isso para energizar o Nautilus e a gente fazer tudo que a gente tem feito até com ele. Para encerrar, o que você espera do turf nacional? Eu acho que a gente está em evolução, viu? Todos os do Jockey Brasileiro, Cidade Jardim, Tarumã e Gávea estão crescendo aos pouquinhos. Semana Cidade Jardim, na resolução, anunciou um aumento de prêmio nos pares comuns e handicap. Então, eu acredito que vai em evolução. A gente voltou a ser visado pelo Turf Internacional, consequentemente, a gente vai voltar a vender potros para fora, como já temos vendido para o Uruguai, vendendo cavalo ganhador de grupo para os Estados Unidos e para a Ásia. Então, voltar a crescer, acho que é Grande muito perspectiva. importante. Henrico, obrigado, amigo. Obrigado, Quintino, pelo convite. Obrigado pela Desculpa presença. qualquer coisa Imagina aí que eu agradeço. O cara veio afiado, hein, Julinho? ó, Que beleza. Julinho, vamos lá agora. Pô, perguntar pro Julinho, deve ter uma lista, né? Só 3, hein, Julinho? 3 cavalos, Julinho. aqui no Brasil, Cacique Negro e Riboleto. Daí você já falou da égua, então. Hã? Eu ia falar cavalo e égua. Cavalo. E égua. Cacique Negro e Riboleto. Ah, tem mais algum? Lá fora, acho que eu vi Cigar, Cavalaço e Azeri. Maior alegria da sua farda. O Latino Quaerotrem. Legal. CRV também foi emocionante, hein? Não, com certeza. CRV, pra mim, a gente que tava vendo, a gente chora junto. Pô. Mas aquilo que a gente falou, né? Independente da categoria do páreo, Sim, o Latino, sim. uma prova mais importante, né? E a complexidade do páreo, né? Mas aquele páreo da CRV tinha um componente emocional só. mas, sem dúvida nenhuma, a vitória mais importante da farda foi o Legal. Latino Quaerotrem. Uma grande alegria no turf. Acho que a grande alegria do Turf são o sucesso dos filhos do Drosselmayer. Quando se acerta um garanhão, é uma alegria inversamente proporcional quando você erra. Sim, com certeza. Então, isso aí dá uma alegria bem grande para nós. A tristeza no As turf. tristezas são algumas, mas as alegrias sempre se sobrepõem às tristezas. E sabendo que faz parte da vida, né? É isso aí. Que vai ter sempre a tristeza, vai ter a alegria. É isso aí. A vida, não, que nem fala, não é um mar de rosa, né, Com Julinho? certeza. Que bom. Julinho, só queria também te agradecer, amigo. Obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigado. Eu fico muito grato. Eu acho que o canal Dicas de Turf só fique, né? O meu diretor está aqui atrás, dos bastidores, né? Responsável por toda a mídia. A gente só fica muito feliz de ter o know-how de vocês, como outros já fizemos aqui, teve a Genialve, o Zé Luiz. A gente vai balancear podcast com indicação. O que eu estou aqui é pelo Turf. E para encerrar, o que você vê do Turf Nacional? Eu vejo o São Paulo numa ascendente como há muito tempo eu não via.
e acho que pode ser a razão da grande virada, porque o Rio de Janeiro já está numa posição muito boa, com prêmios bons e com projeções de melhora nos prêmios, e São Paulo, que andava meio moribundo, uma época sem pagar prêmios, agora voltou de pagar prêmios, anunciando aumento de prêmios, o presidente indo na televisão dar cara a tapa, dizendo que vai melhorar mais ainda, que vai aumentar os prêmios, prometendo prêmios altos para a geração 2 anos. Eu tenho certeza que eles vão se esforçar para aumentar mais ainda. Que bom. E sei que tem algumas novidades boas para São Paulo aí que devem surgir nos próximos dias. E o mais importante, para encerrar esse programa, acho assim, todo mundo de mãos dadas. Acho que todo mundo caminhar para o mesmo lado, não tem pódio melhor ou pior. Eu acho que o importante é o turf nacional. Então, você vê os festivais que tiveram recentemente, a Pegasus lá no Paraná, um maravilhoso, sucesso enorme lá organizado. Um abraço para o pessoal do Paraná. Pelo Felipe, pelo Thiago, sim, né? Um abraço. E toda a administração que estão fazendo lá no Cristal, que é um hipódromo que está redondinho, também pagando seus prêmios. Então, acho que nós estamos aí numa posição bem melhor do que nós tivemos ultimamente e com uma luz boa no fim do túnel. Que bom. O programa acaba assim, com essa ascensão, com essa perspectiva positiva do Turf Nacional. Pâmela, muito obrigado mais uma vez. Julinho Henrico, muito obrigado. Um beijo no coração de todos, gente. Fui. Tchau.